Gálatas, capítulo 6, a partir do versículo 2, está aí, né? Ó, que maravilha. Bênção. A tradução que a gente está usando aqui, queridos, é a Nova Versão Transformadora. Ela é uma versão um pouco mais nova, mais clássica, um pouco mais clássica não, mais contemporânea. Se você tem uma versão aí, Almeida, revista e corrigida, revista e atualizada, talvez seja um pouco diferente. Ajudem a levar os fardos um dos outros e obedeçam desse modo à lei de Cristo. A igreja, nós como filhos de Deus, nós somos chamados a levar os fardos um dos outros. Então, uma das primeiras coisas que uma igreja tem que aprender a ser, quando nós fazemos parte de um grupo que se chama igreja, quando nós fazemos parte de uma comunidade de fé, nós temos que aprender a levar a carga um dos outros. O que é isso, pastor? É você ajudar, é você estender a mão, é você ter um ombro amigo, é você ser um ombro amigo para alguém. Há pessoas do teu lado que estão passando por lutas e situações que precisam da sua ajuda. Então a igreja é uma comunidade, eu costumo dizer que a igreja não é hospital, mas ela é uma comunidade terapêutica, porque ela ajuda a sarar os corações um dos outros. Assim Jesus disse para nós temos que levar as cargas um dos outros. Então hoje o irmão está feliz, nós vamos nos alegrar com ele. Amanhã a irmã está triste, nós vamos nos entristecer com ela, mas não vamos abandoná-la, nós vamos carregá-la, nós vamos juntos conduzir para que cada um podemos chegar no final e na vitória. A igreja, ela é realmente uma família, ela tem que funcionar como uma família. Ah, pastor, se funcionar igual a minha vai dar ruim. A minha ia dar ruim. Em casa, quando eu era pequeno, a minha irmã passou por aqui esses dias atrás, né? Vocês tiveram o privilégio de conhecê-la, né? Mas em casa era gato e rato, assim, eu com a minha irmã, né? Ela saia correndo atrás de mim com um cabo de vassoura, depois eu saia correndo com ela, com faca atrás dela, assim, saia correndo, né? Era uma loucura, loucura. Mas a igreja é assim. Às vezes a gente quer pegar um cabo de vassoura e dar na cabeça dos irmãos, né? A gente tem vontade, mas a gente vai lá e fala assim, não, irmão querido, isso é uma benção, eu não vou fazer isso com você. Não é? A igreja ela tem que carregar os fardos um dos outros, apesar das suas lutas e problemas. Meu pai tinha um costume, um ditado, nem sei de onde que vem isso, talvez seja mais comum do que eu penso, mas ele olhava assim para a mão e dizia assim, ó, filho é igual mão, é igual dedo. Ele fala, você tem 10, nenhum é igual ao outro, tudo é diferente, cada um é de um jeito, cada um é de uma forma, cada um é de um jeito de ser. E assim é a igreja do Senhor. Cada um de nós somos diferentes, cada um de nós temos nossos costumes, a nossa educação, a nossa bagagem, a nossa experiência, a nossa experiência de vida, as situações que nós já passamos, as situações que nós estamos passando, tudo isso está nos construindo. Mas o fato de nós estarmos em construção não quer dizer que nós temos que ser, que não podemos carregar o fardo um dos outros. Ainda que eu esteja vivendo um momento difícil, eu preciso carregar o seu fardo. Eu preciso ajudar você nas suas necessidades. Então a igreja, ela tem que aprender a ser essa comunidade terapêutica que ajuda a carregar as cargas um dos outros, porque assim nós cumprimos a lei de Cristo. Eu fui lá olhar, o irmão tirou, você pegou eu no pulo agora, né, irmão? Você pode voltar ao versículo? Gálatas 6:2. Isso. Desse modo, nós cumprimos a lei de Cristo, quando nós ajudamos uns aos outros. Você tem sido a pessoa que estende a mão para o seu próximo? Você tem sido aquele que dá um ombro amigo? Você tem sido aquele que, como nós falamos semana passada, carrega um pouco de bálsamo e um pouco de mel? Não é? Eu posso carregar vinagre, mas eu posso carregar mel. Não é? Eu posso andar com mertiolate, pôr você para arder. Ou eu posso passar um melzinho e deixar a coisa mais doce, mais suave. Amém? A solidão não é um plano de Deus para você. Há pessoas que vivem cercadas de gente, mas continuam se sentindo sozinhas. Isso é comum nos dias de hoje. Gente, eu não sei se vocês têm acompanhado, ó, misericórdia. Eu não sei se vocês têm acompanhado ou se vocês acompanham, claro, as notícias,
Desculpa. E o número de pessoas que se suicidam está cada dia maior. Cada dia maior. E antigamente era comum as pessoas se suicidarem na meia-vida. 35, 40, às vezes com 50 anos. Porque a pessoa chegava lá na frente e pensava assim, não construí nada, não fiz nada, perdi minha família. Aí ela se sentia frustrada. Hoje nós vemos jovens, meninos, meninas que têm uma vida inteira pela frente, nem tiveram decepção na vida ainda. Nem sabe o que é sofrer na vida, mas está se entregando porque não tem forças para viver. É necessário que carreguemos as cargas um dos outros. Pessoas que não estão aguentando carregar o fardo da vida. Não estão suportando viver uma vida comum, como todos nós vivemos. Alguns de nós aqui são mais brutos, são da roça e tal, e pegava na enxada. E hoje, essa turma mais jovem, elas não têm força para viver. Elas não estão encontrando motivos para viver, elas não estão encontrando um objetivo de vida. E cada um de nós, como igreja, nós precisamos ser aqueles que estendem a mão para aqueles que necessitam de nós. Então, tem pessoas que estão cercadas de gente, mas estão vivendo solitárias. Tem jovens e adultos também, que têm milhares de seguidores nas suas redes sociais, mas são sozinhos. Estão trancados num quarto, estão vivendo num quarto escuro, estão vivendo numa vida que ela é quase que paranoica. Ele levanta quando pode, hein? Quando consegue, ele vai trabalhar, porque tem uns que já nem trabalhar conseguem mais. Estão trancados dentro de casa, perdidos dentro de casa, abandonados, se sentindo sozinho. Mas ele vive uma vida de frustração. Ele levanta, vai trabalhar, volta para casa, se tranca no quarto, sai, vai trabalhar, volta para casa, se tranca no quarto. Ele não se relaciona, ele não tem amigos, ele não tem pessoas ao seu redor. Tem milhares de amigos no seu celular, mas nenhum sentado do teu lado, dando um abraço, dando uma palavra de conforto, ou vivendo realmente aquilo que ele está vivendo. Quantas pessoas ao nosso redor vivem uma vida de mentira? Você abre o Instagram da pessoa, é só viagem, é isso, é aquilo, é jantar, é não sei o quê, é festa, é lá. Mas se você pegar e for lá na casa dela, você vai ver que é só uma pessoa vazia. Vazia. Então nós estamos vivendo um tempo muito ruim. Mas um amigo meu me disse essa frase e eu guardei e trago para você hoje. O pior tempo da Terra, o pior tempo da humanidade é o melhor tempo da igreja. O pior momento da humanidade é o melhor momento da igreja. Por quê? Porque esse é o momento que Deus espera que a sua igreja se levante para fazer diferença nessa sociedade que está perdida, está enfraquecida, está sem motivação para viver. Então, gente, as pessoas trabalham duro, elas pagam sua conta, elas frequentam lugares lotados, mas sentem-se vazias dentro dela. Talvez seja a saudade do Brasil, a gente vê aqui muito, né, as pessoas chorando. Pastor, eu tenho saudade da minha casa, meu pai, minha mãe. Claro, faz parte. Né, meus parentes, ai pastor, lá no Brasil, eu lá na fazenda, lá na roça, eu tomava banho de rio, eu comia banana do pé, comia fruta do pé, pegava bicho do pé, né, Marcão? Lá no... Você já teve bicho do pé, não? Vocês sabem o que é bicho de pé, não? Hã? Já, né? Vocês são da roça, né? Bruto. Quem teve bicho de pé é bruto. Não é Nutella, não. Andava descalço no meio da roça, dava bicho no pé. Aquilo é terrível, irmão. Horrível. Mas veja, nós temos que criar um círculo de apoio. Nós temos que criar um ambiente de apoio para aqueles que estão perdidos. Quando você chegou numa igreja, quando você chegou nessa igreja, você não se sentiu apoiado? Você não se sentiu dentro de casa? Você não se sentiu na sua família? Amém ou não? Amém. Não é porque eu estou falando, sim ou não? Sim. É assim que tem que ser. É assim que tem que ser. A igreja não é lugar de separação, a igreja é lugar de união. Não é lugar da gente separar e dizer, esse é bom, aquele é ruim, esse é legal, aquele é melhor. Isso são opiniões suas. Todos aqui com seus defeitos, com as suas virtudes,
com os seus bens e sem os seus bens, e todos aqui foram pagos pelo mesmo preço. Foram comprados pelo mesmo preço. Para o Senhor tem o mesmo valor. Não importa quem você é, homem, mulher, magro, gordo, alto, baixo, rico, pobre, não importa. O preço que foi pago pela sua vida foi igual dessa pessoa que está sentada do teu lado. Então, não quer dizer que eu e você somos melhores ou piores que ninguém. Temos o mesmo valor diante do Senhor. Temos o mesmo valor diante do Senhor. E qualquer pessoa que passe por aquela porta, ela tem o mesmo valor diante do Senhor. Ainda que ela não creia, ainda que ela não participe, ainda que ela não pertença a esse lugar como nós pertencemos, ela tem o mesmo valor para o Senhor. Porque o sangue derramado na cruz foi também pela vida delas. E todas essas pessoas que estão aqui fora, irmão, todas essas pessoas que estão aqui fora, elas têm para o Senhor o mesmo valor. Então nós, como igreja, precisamos aumentar a família do Senhor, acrescentar a família do Senhor. Se lá fora é um lugar de solidão, de tristeza, de dor, de depressão, de lutas e de aflições, nós precisamos então buscar essas pessoas lá fora e trazerem para a casa do Pai, trazerem para a presença de Deus, trazer para este lugar onde nós podemos ajudá-las e carregar os fardos um dos outros. Este é o trabalho da igreja, esta é aquilo que Deus espera da igreja. Então, solidão não é um plano de Deus para nós. Andar sozinho não é um plano de Deus para nós. Lá em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 18, você vai lembrar desse versículo, porque é quando Deus olha para Adão e vê que ele está muito sozinho. E Deus olha e diz assim, não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Nós não fomos criados para viver sozinhos. Nós não fomos criados para andar nesse mundo sem direção, sem amigos, sem cuidado, sem saber para onde ir. Então, se você conhece alguém que está andando sozinho, é tempo de você andar do lado dele. É tempo de você caminhar com ele. Há muitas pessoas aí fora precisando do nosso toque, precisando do nosso amor, da nossa disposição. Desde o início, o propósito de Deus sempre foi a família e a comunhão. Família e comunhão. Por isso que Deus criou o homem, criou a mulher, deu a eles o poder de terem filhos, para que criassem um núcleo familiar, um núcleo de fé, um núcleo de esperança, um núcleo de trabalho, um núcleo de caminhar juntos e carregar os fardos um dos outros. Amém? Amém. Você entende isso? Muito bem. Primeira coisa que eu quero que você entenda, e esse é um versículo chave para nós, porque é ele quem nos dá o nome da nossa igreja. Foi a partir desse versículo que Deus nos inspirou para esse nome da igreja. Abre para mim aí, querido, põe aí na tela, Efésios capítulo 2, versículo de número 19. Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Para alguns outros versículos, eu tenho uma outra tradução aqui, eu quero ler também. Ela diz assim, assim, já não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e também da família de Deus. Não são estranhos e forasteiros, não são estrangeiros. Todos nós aqui somos estrangeiros nesse país. Não é verdade? Com exceção de alguns ou outros que nasceram aqui. Não é? Mas a maioria de nós aqui é estrangeiro nesse país. A maioria de nós deveríamos ser forasteiros nesse lugar. Mas a Bíblia diz que ainda que você ande por qualquer lugar do mundo, você sempre será cidadão dos céus. Amém. Você sempre será um cidadão dos céus e pertencentes à família de Deus. Nós somos a família de Deus. Por isso nós somos a Family Church, a sua família na América. Por isso que nós somos a igreja que quer ser a família daqueles que estão lá fora, daqueles que estão perdidos, daqueles que estão desamparados, daqueles que estão sem direção, sem saber para onde ir ou andar ou correr. Então, eu e você não somos mais forasteiros. Algumas pessoas se sentem deslocadas. Algumas pessoas se sentem como se fossem forasteiros na terra onde vivem.
Tem pessoa que se sente um forasteiro dentro de sua casa. Pastor, meu marido não me entende, meu filho não me entende, meu cachorro não me entende. Se sente um forasteiro dentro de casa, por quê? Porque aquilo não se transformou em uma família. Há uns anos atrás, eu conversava com uma família e eu analisava a situação, eles estavam passando por um momento difícil, e eu dei uma palavra para eles. Eles não concordaram, eles não aceitaram aquela palavra. Eles acharam que não tinha nada a ver o que eu estava falando. Mas, infelizmente, continua vivendo da mesma forma. Qual foi a leitura que Deus me deu? Eles eram uma família, estavam dentro de um mesmo barco, mas cada um remando para um lado. Cada um remava para um lado. O marido remava para um lado, a mulher remava para o outro, o filho remava para o outro. E aquele barco não saía do lugar. Quem já remou um barquinho aqui, pequeno que seja, sabe disso. Se você não remar um pouquinho de cada lado, ou se você não tiver os dois remos juntos, ele não sai do lugar. Você rema um para frente, você rema um para trás, ele começa a fazer isso aqui. Se você sozinho pegar os dois remos e remar um para frente e um para trás, ele vai começar a virar em círculos e não vai sair do lugar. E a visão que eu tive para aquela família foi essa. Olha, vocês estão dentro de um mesmo barco, vocês são uma família. Nós estamos dentro do mesmo barco, mas nós precisamos remar na mesma direção. E cada um remava de um lado. O marido tinha um plano e um objetivo, a mulher tinha outro plano e objetivo, os filhos tinham outro plano e objetivo, e cada um tentava remar para o seu lado, tentando alcançar o seu objetivo, e ninguém ia para lugar nenhum. Nenhum. E eu vou dizer para você como é complicado isso, gente. Aprenda a aceitar conselhos, aprenda a aceitar conselhos, aprenda a aceitar aquilo que Deus está falando no seu coração. 7 anos se passaram, eles estão no mesmo lugar, remando assim, 7 anos. Um desce do barco, desce o outro, depois sobe de novo, depois sobe outra vez, e junta de novo, e desajunta, e o barco não saiu do lugar. Não saiu do lugar. Então, quando Deus falar com você, aceite aquilo que Deus está falando. Já imaginou 7 anos remando? Deus deu a palavra, Deus ensinou o caminho, Deus olhou, Deus mostrou, e a pessoa continua remando para o lugar errado. Não endureça o seu coração, querido. Se Deus chamar a tua atenção hoje, se Deus der um beliscão em você, se Deus der um puxão de orelha em você hoje, aceite a repreensão do Senhor e se coloque no caminho de fé. Se coloque no caminho que Deus está colocando para você. Ele vai te dar o caminho certo, que vai levar você a atravessar o mar, a romper barreiras, a ir adiante. Mas quando nós andamos em família diante do Senhor. Amém? Amém. O diabo não quer que você acredite que está sozinho, que ninguém se importa. O diabo, ele quer que você pense que não há solução para a sua situação ou para a sua vida. Essa é a função do diabo. Dizer para mim e para você, olha, você está só, você não tem condições, você não pode, você não vai conseguir, você não tem forças. Esse é o discurso do nosso inimigo contra as nossas vidas. Mas nós precisamos lembrar que Deus é conosco, que nós temos uma família. Você que faz parte desse grupo, irmão querido, não sofra sozinho. Não passe por lutas e necessidades sozinho. Não passe por situações. Ai, pastor, eu tenho vergonha. Vergonha de falar que estou sofrendo. Vergonha de dizer. Olha, você não precisa dizer para qualquer um. Mas nós estamos aqui, somos seus líderes, caminhamos com você para poder aliviar e carregar o fardo um dos outros. Então, viva como família. A verdade é que Deus, ele já preparou para nós essa família, a igreja. Deus já nos colocou nesse ambiente de família, de igreja, para viver aquilo que ele quer que nós vivamos em todo tempo e em todo o momento. A comunhão da igreja não é apenas sobre amizade, querido. Ai, pastor, eu sou amigo daquele irmão, daquele. Ai, tenho mais amizade com esse, com aquele. Aquele eu não tenho muito, quase não vejo. Quando eu chego, ele já saiu. Quando eu vou chegar, eu já entrei, ele já foi. Eu não consigo falar com ele, não tenho muita amizade com ele. Mas a igreja não é sobre amizade. É sobre crescer junto na fé. É sobre ser fortalecido. É sobre ser edificado e edificar um ao outro com a palavra, com a presença, com a oração. Isso é igreja. Não é clube. Não é clube onde a gente, vamos lá tomar um cafezinho domingo, a gente se encontra, bate um papo. Não, não. E você pega seu amigo, sua amiga e vai tomar um café com ele.
Mas aqui nós somos uma família de fé, que cresce junto na fé, é fortalecida na fé, é fortalecida no ensino, cresce na presença, no poder, na unção de Deus. O Salmo 133, no versículo 1, é um salmo muito conhecido e você sabe disso. Você conhece esse salmo, ele diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ó quão bom e agradável, ó quão bom e agradável é que os irmãos vivam em comunhão. Você tem tratado a igreja como uma família ou apenas como um compromisso de domingo? Como tem sido a igreja para você? Você assumiu esse lugar como sua família ou você ainda se sente um visitante ou você se colocou no lugar de, não, ali é só um lugar onde eu vou adorar o Senhor? Você precisa escolher a igreja para ser também a sua família. Deixe a igreja ser a sua família. Entre na igreja e faça parte como família. Família, nós somos uma grande família. E em família tem problema, né, gente? Só na minha que tinha, né? Vassoura para um lado, copo para o outro. Gritaria. Aí teve uma época que eu aprendi a subir em árvore. E em casa tinha uns abacateiros altos. 2 abacateirão lá. Aí quando minha irmã corria atrás de mim, eu, o abacateiro. Aí eu ficava lá até ela cansar de me esperar e ir embora, ir para a escola e fazer alguma coisa para eu descer. Ela cansava de ficar 2 horas de cima do abacateiro. Ela ficava me cercando lá. Desce, menino, desce. Família é assim, gente. Família tem problema, família tem luta, família tem dificuldade. Família tem uns que são mais agradáveis, tem outros que são chatos, tem outros que são bonzinhos, tem outros que tudo tá bom, tem outros que tudo tá ruim. É família. Faz parte. Todos nós somos partes de uma grande família. Como nós lemos agora em Efésios 2,19, a família de Deus. Se nós não estivermos preparados para viver em família, como vai ser lá no céu? Na hora que chegar todo mundo lá. Como é que vai ser? Não é? Todos nós vamos estar lá. Todos nós vamos estar lá. Você tem tratado a igreja como a sua família ou apenas como um compromisso de domingo? Essa é a minha pergunta. O segundo ponto que eu quero tratar com vocês é o quê? A igreja é o lugar onde nós encontramos apoio. A igreja é o lugar onde nós encontramos o apoio necessário para continuar vivendo, como nós lemos em Gálatas 6,2, levai as cargas uns dos outros, porque assim cumprireis as leis de Cristo. O mundo ensina que cada um deve resolver seus próprios problemas. Tem até uma brincadeira boba, né? Ditadinho bobo, a gente fala ema, ema, cada um com seus problemas. Não é assim que a gente fala, não? Você já ouviu essa, não? É tão velha assim? Não é tão velha, essa é nova, essa. Eu já era adulto quando essa apareceu. Ema, ema, cada um com seus problemas. Não. Nós estamos juntos. Nós estamos juntos, estamos caminhando junto. A igreja é o lugar de levar as cargas uns dos outros. O mundo ensina que cada um deve resolver seus próprios problemas, mas o reino de Deus nos chama a carregar as cargas um dos outros. Ser cristão, ser igreja, ser crente, se você prefere chamar assim, é carregar as cargas um dos outros. É ajudar nos momentos de crise, nas lutas financeiras, nos desafios do casamento, nos problemas emocionais, nos dias felizes, nas horas tristes. É estar junto. É igreja. É isso que fortalece uma igreja, é isso que faz a igreja se tornar um só corpo, uma só fé. É essa união, esse detalhe, essa vontade de estar junto em todo tempo e em todo momento. Deus não quer, querido, que você enfrente as suas lutas sozinho. Se Ele quisesse que você enfrentasse a sua luta sozinho, Ele te punha sozinho no meio do deserto e te largava lá. Mas Ele te pôs aqui, no meio de uma comunidade que não é deserta. Ela é frutífera, ela é florida, ela é cheia de graça, cheia de vida e pode estar com você em todo tempo e em todo momento. Você não está sozinho. Você não está só. Lembre-se, na igreja primitiva, os cristãos se ajudavam, se sustentavam, se fortaleciam. Cada um estava ali andando com os outros. Abre para mim, querido, Atos capítulo 2, versículo 44 e 45. Eu quero ler esse versículo com os queridos.
A igreja primitiva ela tinha um poder, uma forma de fazer. Olha que interessante, os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam. Isso é o quê? Comunidade. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Eles tinham tudo em comum. Eles chegaram ao momento que estavam vendendo seus bens. Você vai lembrar dessa história. Um homem vendeu os seus bens e depositou aos pés dos apóstolos. Muitos homens fizeram isso. E teve um casal chamado Ananias e Safira. Quem conhece a história? Quem conhece? Levanta a mão de ver. Ananias e Safira eram um casal da igreja primitiva. Eles acharam bonito os discípulos vendendo tudo que tinha e colocando aos pés dos apóstolos para os apóstolos administrarem, ajudarem com aquele dinheiro as pessoas que tinham necessidade. E aí eles acharam bonito. E eles combinaram entre eles assim, vamos vender nosso terreno também, vamos levar lá para a igreja, vamos levar lá para o povo, vamos ajudar o povo. Mas aí acho que ele vendeu e vendeu bem caro, o negócio era caro, era muito dinheiro. Ele olhou bem e falou assim, mas não vamos dar tudo não, vamos dar uma parte só. Né? Vamos dar uma parte só. Até aí também não tem problema. Você não é obrigado a dar tudo. Né? Só que ele foi lá e deu. E disse, olha, aqui está todo o dinheiro. Aí Pedro recebeu, olhou para Ananias e disse para ele, Ananias, por que você está mentindo para o Espírito Santo de Deus? O terreno era seu, você podia ter ficado com ele. O dinheiro era seu, você podia ter ficado com ele. Por que você está mentindo, dizendo que está entregando tudo, se você está entregando só uma parte? E aí, na mesma hora, o Espírito de Deus fulminou a vida de Ananias, ele morreu ali, na frente dos apóstolos. Aí ele começou a demorar para voltar para casa, a esposa veio para ver o que estava acontecendo. A Safira. Chega lá, ela pergunta para os apóstolos, o que está acontecendo? Cadê meu marido? E Pedro pergunta para ela assim, deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. A senhora vendeu a casa por tanto? Foi? E trouxe aqui também? É isso, foi por tanto, é isso aí mesmo. Ah, por que só está mentindo também igual o teu marido? Ó, os que levaram o corpo dele está chegando aí, vai levar o teu também. E apagou também. Pastor, mas por que o senhor está contando essa história? Não tem nada a ver com o que eu estava falando. É verdade, é verdade. Às vezes a gente fica bravo porque o pastor puxa a orelha da gente. Não é? O Espírito Santo faz muito mais. Faz muito mais. Por uma mentira, o Espírito Santo tirou a vida daquele homem e daquela mulher. Pastor, que medo agora, eu menti e agora quer dizer que eu posso morrer a qualquer momento? Não, querido, não quer dizer isso. Exatamente isso. Não, não. Mas aquele momento, aquela hora, o Espírito Santo não se deixa enganar. Então ele cobrou daquelas pessoas aquela que eles estavam fazendo. Mas eu quero trazer para você o princípio dessa história. O trazer diante do Senhor, ter tudo em comum. Ter tudo em comum é ser verdadeiro. Ananias e Safira achou que podia ter tudo em comum de forma fingida. Por isso eles foram sacrificados, vamos dizer assim. Foram castigados, vamos dizer dessa forma. Mas Deus nos chama para viver em comunidade, mas comunidade de verdade. Ele não quer fé fingida, ele não quer amizade fingida, ele não quer coração fingido, ele quer um coração verdadeiro. Eu quero ser comum com você, mas ser comum de verdade. Eu não quero falar que sou seu pastor, mas quando você precisar eu não te atender. Eu não quero falar que eu sou teu amigo, mas quando você me ligar, eu não te dar atenção. É isso que ele estava dizendo para Ananias e Safira. Você vai fazer parte de uma comunidade? Entra nela de cabeça e seja parte, esteja preparado para viver aquilo que a comunidade necessita. Amém? Amém. A igreja, então, ela era fortalecida. A igreja é um grande hospital para os feridos, um refúgio para os cansados, mas é também uma fortaleza para aqueles que precisam de força e renovo. A igreja ela é isso. E eu e você temos que carregar as cargas um dos outros. Amém? E para a gente encerrar, você não foi chamado apenas para se sentar e assistir. Igreja não é sobre vir ao culto. Não é sobre estar num lugar onde as pessoas se reúnem. Igreja
é muito mais que isso. Abre para mim, querido, Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25. Hebreus 10, 24 e 25. Algumas pessoas tratam a igreja como um serviço de atendimento. Elas chegam, assistem o culto, recebem a palavra e vão embora. Tá tudo bem. Pastor, ó, maravilha. Fui no culto hoje, recebi uma palavra, adorei o Senhor, estou indo para casa. Amém. Mas Deus não te chamou para ser só um espectador. Deus não te chamou para ser apenas um espectador. Ele te chamou para ser um participante ativo. Nós somos chamados para sermos participantes ativos dessa graça. Ele colocou dons, talentos em você. Então, não guarde isso para si. Seja na recepção, no louvor, no grupo nos lares, no discipulado. Há um lugar para você na casa de Deus. Sabe quando a gente era menino lá em casa? Um lava a louça, o outro lava a roupa, o outro arruma a casa, o outro varre, o outro arruma a cama. É assim. A igreja é uma família onde cada um doa daquilo que pode doar, do seu talento, da sua sabedoria, do seu entendimento. Vamos lá, Hebreus capítulo 10, 24 e 25. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. E não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. A igreja, ela é chamada para se reunir e continuar se reunindo e trazer, encorajar uns aos outros a continuar andando junto, mas também de fazer a boa obra. Volta no 24, por favor. Versículo 24. Pensem em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. Como você tem motivado o seu irmão a servir com você, a andar com você, a caminhar com você. Isso tem a ver comigo e com você. Pastor, eu sou o professor da escolinha, mas, nossa, está tão difícil que alguém chegue para ajudar. Mas cabe a mim e a você buscar aqueles que vão ajudar, buscar aqueles que vão nos ajudar a caminhar, a fazer a nossa parte e a descobrir também os nossos dons e os nossos talentos. Deus colocou dons e talentos em cada um de nós. E a igreja do Senhor, quando manifesta os seus dons e talentos, ela transforma aquilo que está ao seu redor. Ela transforma a situação, ela transforma a comunidade, ela transforma as pessoas e tudo o que está ao seu redor, quando ela manifesta os dons que Deus derramou sobre ela. Então, querido, deixa de guardar o seu dom, para de guardar o seu dom, põe os seus dons, os seus talentos na mão do Senhor e deixa Ele agir, deixa Ele trabalhar, deixa Ele colocar você no lugar que Ele escolheu para servir, para caminhar, para andar junto, para fortalecer um ao outro, para incentivar um ao outro a ir adiante nesta caminhada. Amém? E consideremos uns aos outros para nos estimular ao amor e às boas obras. Então, chama esse irmão que está do teu lado e fala para esse bicho, vamos caminhar, vamos ajudar. Irmão, me ajuda aqui. Irmão, vamos ali. Vamos para frente. Vamos para frente. Vamos para frente, não é? Bora. A igreja é mais forte quando cada um de nós faz a sua parte. Você já combinou? Vou contar uma piadinha, assim, uma historinha para você. Numa fazenda, tinham 3 moços e eles eram responsáveis por fazer toda a plantação. Então, tinha o João, o José e o Pedro. O João, ele ia na frente, abrindo os buraquinhos com aquela, como chamava, cavadeira, né? Quer dizer, abrindo o buraquinho. O Pedro vinha logo atrás e jogava a semente. E o José vinha depois e tampava o buraquinho. E assim eles iam plantando. Um dia, o Pedro faltou. E aí, o João firme lá no seu trabalho, abriu o buraquinho. E o Zé também firme no seu trabalho, vinha atrás e fechava o buraquinho. Sem semente, porque o Pedro não veio, não é?
Trabalharam o dia todo, mas produziram alguma coisa? Por quê? Porque o Pedro não estava lá para fazer a parte dele. Às vezes nós como igreja estamos assim. Um correndo, fazendo, abrindo buraco, outro correndo e tampando o buraco, mas ninguém semeando o que precisava ser semeado. Então não deixe o seu atributo, o seu dom, o seu talento de fora daquilo que a igreja está fazendo. Participe, ponha suas mãos no arado, coloca a sua vida à disposição de Deus, à disposição da casa, à disposição da igreja. Deus quer usar cada um de nós. Deus nos colocou nessa terra com um propósito. Deus nos uniu nessa igreja com um propósito. Deus nos colocou nesse lugar com um propósito. Ele tem um propósito para mim e para você. E não é ficar sentado nesse banco, é ir além. Claro que nós vamos sentar aqui e assistir o culto, claro. Ninguém vai ficar correndo para lá e para cá. Mas o seu talento, ele precisa ser depositado nas mãos de Deus. As suas habilidades, obrigado, querido, precisam ser colocadas na mão de Deus. Ele está esperando. O João está abrindo o buraco, o José está fechando e está faltando você, Pedro. Está faltando você, Pedro, para lançar a semente, lançar a semente, lançar a semente, plantar aquilo que Deus quer que nasça no coração deste lugar e dessa cidade. Você está apenas assistindo ou você está participando ativamente da vida da igreja? Pastor, mas eu não sei o que fazer, eu até queria ajudar. Eu queria ajudar. Quem não ajuda, mas gostaria de ajudar? Deixa eu ver. Quem não trabalha em alguma coisa aqui na igreja hoje, mas gostaria de fazer alguma coisa? Deixa eu ver. Opa, tem uma mão levantada ali. Ó, tem mais uma aqui. Tem mais não? Acabou? Acabou? Uau! Ok. Ok, mais uma mão lá, tá vendo? Ótimo, ótimo. Muito bem. Muito bem. Glória a Deus. Glória a Deus. No final do culto, procura a Sheila. Fala com ela. Fala, Sheila, eu não sei o que eu sei fazer. Né? Eu não sei o que eu sei fazer. Eu não sei o que eu sei fazer. Mas eu estou à disposição para fazer o que tiver que ser feito. Não é? Se for abrir o buraco, eu vou abrir o buraco. Se for pôr a semente, eu vou pôr a semente. Se for fechar o buraco, eu vou fechar o buraco. Mas eu vou fazer. E olha, o que você fizer vai acrescentar muito no reino de Deus. Vai acrescentar muito, porque está faltando você. Está faltando você para caminhar junto e produzir muito e muito e muito mais. Porque a igreja, querido, a Family Church, ela é um lugar para você pertencer. Ele é um lugar para você amar. Ele é um lugar para você crescer. E é um lugar para você avançar a cada dia. Amém? Amém? Eu e você precisamos ir adiante. Eu e você precisamos nos tornar parte desta família de Deus e crescer cada dia mais. Deus não quer que você apenas visite. Deus não quer que você apenas se assente. Ele quer que você faça parte da igreja dele. O Espírito Santo hoje está te chamando para fazer parte desta grande família, num novo nível de envolvimento, num novo nível de entrega, num novo nível de serviço ao Senhor. Porque adorar o Senhor é servir ao Senhor. Adorar ao Senhor é servir ao Senhor com aquilo que somos, com aquilo que temos e com aquilo que podemos entregar para cada um de nós, para o Senhor nessa manhã. Então, eu tenho 3 desafios para você hoje. 3 desafios para você. Primeiro, saia do isolamento. Pastor, eu moro aqui sozinho faz 20 anos, lá naquele basement, lá naquele quarto. Querido, isso não quer dizer que você está sozinho. Isso não quer dizer que você tem que viver uma vida sozinho. Isso não quer dizer que você tem que sofrer as suas lutas e tribulações sozinho. O meu desafio para você hoje é conecte-se. Conecte-se. Procure um irmão, uma irmã, para fortalecer a sua vida. Chama um colega que está do teu lado e diz assim, amigo, ora por mim esses dias, ora pela minha vida. Faz um pacto com essa pessoa que está do teu lado aí, ou com alguém que você conhece, e fala, cara, eu preciso da sua oração. Se você orar por mim, eu vou orar por você. Faz um pacto, anda junto, caminha junto. Pastor, só tem um amigo aqui, pega ele então. E larga a mão de ser tímido e vai fazer mais amigos. Vai fazer mais amigos, não tem problema. Saia do isolamento. Participe ativamente da sua comunidade, da sua igreja.
nós temos os grupos nos lares, nós temos a célula, nós temos outras coisas acontecendo. Participe ativamente de tudo, senão você nunca vai fazer parte de nada. Por quê? Pastor, eu não me sinto parte da igreja. Mas você só aparece aqui no domingo de manhã. Chega atrasado, sai primeiro. Eu não me sinto pertencente. Tá bom então. Sirva, querido. Sirva o Senhor. Pergunte a Deus aonde Ele quer te usar e se envolva no ministério. Se envolva com a igreja do Senhor. Se envolva com a noiva. Nós somos a noiva do Cordeiro. Nós somos a noiva, como nós cantamos essa canção bonita que a Adriele cantou hoje aqui pela primeira vez, não é? Daqui a pouco o noivo virá. Nós vamos ter as nossas lâmpadas cheias, nós vamos estar cheios, nós vamos estar preparados, nós vamos estar prontos. Sirva ao Senhor. O Salmo 100, no versículo 2, ele vai dizer exatamente isso. Sirva ao Senhor com alegria. E lembre-se, põe na tua cabeça, a igreja não é um prédio. Essas paredes não são igreja, essas cadeiras não são igreja, esse som não é igreja, essa tela não é igreja. Nada disso é igreja. Nada disso é igreja. Igreja não é um prédio, igreja é um povo. Igreja não é prédio, igreja é povo. Povo unido, povo, né, que faz parte, que se junta, que anda junto como uma grande família. Amém. Isso é igreja. Isso é igreja. Amém? Amém? Vamos ficar de pé todos nós. Nós vamos encerrar. Lembre-se disso. Aqui na Family é um lugar para você pertencer, para você crescer e para você avançar. Avançar. Quando eu chego e começo a andar aqui, eu começo a pertencer a esse lugar. Mas conforme eu pertenço a esse lugar, eu começo a crescer. Eu começo a aprender. Eu começo a ter mais fé. E aí eu começo então a avançar, ir adiante. Nessa manhã, nós queremos orar ao Senhor, para que toda barreira de isolamento caia, para que toda a incerteza seja quebrada, que tudo aquilo que nos deixa separados da presença de Deus ou da comunhão da família caia por terra, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos?